chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos falar sobre a escravidão africana. Pessoal, nós falamos bastante sobre a sociedade açucareira do Brasil colonial que utilizava a mão de obra escrava no primeiro momento dos indígenas e depois passou a ser substituída pela mão de obra dos africanos. Os africanos, eles vinham da África já com a função de trabalharem como escravos aqui na colônia. A gente vai perceber nas imagens, muitas reproduções desses escravos através dos desenhos e pinturas do artista Jean-Baptiste Debré. Debré, ele veio para o Brasil com essa função de registrar a fauna, a flora, as pessoas que aqui viviam, os indígenas, os africanos, a diferença entre esses africanos, Quando nós já falamos um pouquinho sobre a sociedade africana, os reinos do Congo, Mali, Shogun, Aksum, então, nós percebemos que há muita diversidade cultural na África e essa diversidade vai repercutir aqui também na colônia brasileira, uma vez que esses senhores de escravos, que se chamavam os comerciantes, que utilizavam os escravos como mercadoria para serem trocados ou vendidos, eles vão buscar essa diversidade até para que pessoas que viviam próximos na África não tenham essa proximidade na colônia para evitar qualquer tipo de plano de fuga, e tramas para escaparem das suas atividades a qual eles foram destinados. Até porque muitos vão acabar se revoltando devido à péssima condição que eles vão viver aqui. Vamos falar mais um pouquinho sobre esses escravos, algumas dessas características que nós podemos encontrar, Pois bem, os escravos eles foram utilizados praticamente em todas as atividades econômicas do Brasil, desde a plantação da cana-de-açúcar até dos escravos que viviam nas cidades, porque há uma diferença dos escravos que viviam nos campos, nos engenhos, trabalhando na produção agrícola, e daqueles que se dedicavam aos centros urbanos, às atividades urbanas. Pois bem, os reinos, como nós já mencionamos, Congo, Mali, Benin, eram os grandes fornecedores desses escravos para os comerciantes portugueses, uma vez que na África já havia o comércio de africanos, Os escravos eles eram trocados por armas, tecidos, algodão, tabaco, couro, ouro e qualquer outros produtos que fossem interessantes para os reinos africanos. Tudo bem? Então, pessoal, em relação aos africanos, eles vinham para a colônia através dos navios negreiros. Percebam como esses navios eram por dentro, aqui ficavam as cargas mais pesadas e nessas outras partes, os compartimentos, ficavam amontoados os africanos. Desse modo, como nós estamos vendo, as condições eram precárias dessas acomodações. Muitos desses africanos não resistiam à viagem e acabavam chegando mortos, ou quando eles não eram jogados no mar, dependendo da sua morte, para que não pudesse contaminar os demais. E devido a essa precariedade, eles chegavam aqui muito debilitados. A viagem podia durar entre 35 a 60 dias. Amontoados e mal alimentados, eles não resistiam e chegavam debilitados. Mas apesar das perdas e das que resistiam à viagem, eles eram vendidos por um valor muito alto. Logo, era um negócio extremamente rentável, ou então extremamente lucrativo. É a mesma coisa. Tudo bem? Vamos continuar? Renata, me tira uma dúvida. Algum desses africanos, eles poderiam ser transportados da África para a América já acorrentados? Sim, justamente para que eles não se organizassem entre si e formassem um motim, uma rebelião. Tudo bem? Vamos continuar? Pessoal, aqui nós temos uma outra imagem, de Jean-Baptiste Debré, mostrando alguns escravos
que viviam nas cidades. Aqui eles estão comercializando alguns produtos que eles mesmos fazem ou produtos que são adquiridos pelos senhores para que os seus escravos eles possam comercializar nas ruas, nas feiras. Então, durante aproximadamente os 400 anos de escravidão aqui no Brasil, eles, como nós já tínhamos falado, ocuparam quase todas as atividades econômicas que se desenvolveram, tanto nas fazendas, na produção de cana-de-açúcar ou na pecuária, na criação de gado, ou também na mineração. É uma outra atividade econômica que vai surgir com a decadência do açúcar. Quando nós falamos da invasão holandesa, nós já mencionamos que o açúcar já estava caindo, né, no seu preço na Europa, já não estava sendo uma atividade econômica tão lucrativa assim, tão rentável. Então ela vai ser posteriormente, né, vocês vão ver lá para o 8º ano, uma atividade que será substituída pela mineração. E quem trabalhará nessa mineração serão os escravos. Além, esses escravos poderiam trabalhar como transportadores, né? Carregando pessoas nos serviços domésticos e urbanos, ou seja, nas cidades. Então, percebam que todas as atividades de trabalho, principalmente trabalho braçal, trabalho de força, era exercido pelos escravos. Nos engenhos, né, eles trabalhavam de 14 a 17 horas por dia, levando em consideração que nós temos 24 horas e eles dormiam uma parte, então praticamente eles trabalhavam de manhã até o final da tarde, ou seja, enquanto estivesse iluminado, né, esses escravos estariam desempenhando sua função, sempre sobre a fiscalização do feitor-mor. Lembra que nós falamos sobre os trabalhadores assalariados que existiam na sociedade açucareira? Pois bem, nos centros urbanos, né, ou seja, nas cidades, os escravos eles vão trabalhar em várias funções, como escravo de ganho ou de aluguel. Tudo bem, pessoal? Como vocês podem perceber, os escravos eles eram muito importantes, eram mercadorias, né? Eles eram vistos como mercadorias para os senhores. Então, devido a essa importância que esses escravos tinham e como eles eram lucrativos, né, como eles geravam renda, eles eram rentáveis para os senhores, eles eram explorados. E as condições em que eles viviam eram as mais precárias. Logo, isso vai gerar uma insatisfação. As insatisfações, quando elas eram, né, repreendidas pelos senhores, ela era feita através de castigos. E esses castigos poderiam ser os mais diversos. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Pois bem, eram submetidos a castigos aqueles que não cumpriam, né, com as suas funções ou tivesse qualquer tipo de atitude contrariando os seus donos, principalmente aqueles que se revoltavam devido às más condições de trabalho, às más condições de vida que eles possuíam. Os castigos, eles eram feitos, né, para que pudessem manter a ordem. Ou seja, se eu vou punir um escravo, eu vou usar de força contra ele, logo eu estou me colocando numa posição elevada, superior em relação ao escravo. Então, com isso, era mantido a ordem e a hierarquia. Lembra da hierarquia quando nós falamos que cada indivíduo vai ocupar uma posição na sociedade, exercendo poder em relação a outra, se você estiver no topo e acima desse indivíduo a qual você está fazendo, né, exercendo o seu poder, fazendo algo em relação a ele. Então, pessoal, esses castigos, geralmente, como nós podemos perceber aqui, ele era feito em público. Perceba a quantidade de pessoas observando. E por que esses castigos eles eram feitos em público? Para que servisse de exemplo para os demais escravos, para que eles não pudessem fazer mais. Esses castigos iam de açoite, a tortura, a serem presos em posições em que causava dor e as demais outras punições. Tudo bem?
Nós vamos falar sobre os castigos agora e na próxima videoaula nós vamos falar sobre a resistência desses escravos em relação a essas condições de vida. Tudo bom? Até mais!